Olá, eu sou o pastor Felipe Xavier da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista e o tema da nossa mensagem de hoje é: por que Deus normalmente não liberta da dificuldade, mas na dificuldade? Nós buscaremos responder a esta questão tão importante, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo no período da pandemia do Covid-19. Antes disso, não custa nada lembrar alguns fatos históricos do passado que ajudarão a ilustrar a verdade que nós vamos encontrar hoje na Bíblia. Em 1555, algumas famílias inglesas estariam orando, como estavam de fato, pedindo a Deus livramento e graça do reinado de Maria I, a Sanguinária. Maria reinou na Inglaterra de 1553 a 1556. E se você acha que esse período de tempo de reinado foi curto, tenha certeza que para algumas das pessoas que viveram naquela época não foi curto o suficiente. Muitas pessoas foram decapitadas, queimadas vivas na fogueira, outras tantas expulsas de seu país. E algumas fugiram, tornaram-se refugiados religiosos em outros países da Europa. Você, imagino eu, não terá qualquer dúvida de que, naquele período, famílias oravam pedindo ao Senhor libertação do jugo da rainha Maria a Sanguinária. E, com certeza, se estivéssemos naquele período de tempo, nós estaremos nos perguntando por que Deus permitiu, ou mesmo por que Deus colocou Maria I para reinar sobre nós, sendo uma mulher tão má e perversa. Ela não ganhou esse título vendendo frutas na feira ou praticando obras de caridade. Era uma mulher perversa. E perseguiu muitos dos nossos irmãos, se não todos que ela pôde perseguir. Muita gente orava para que houvesse a transformação. Transformação do país, transformação do reino, transformação talvez até mesmo da pessoa de Maria, a rainha dos ingleses. Mas Deus não converteu essa mulher. Possivelmente Deus não deu a resposta que os crentes da época estavam buscando para sua situação de perseguição e de aflição. Deus respondeu, ainda que não verbalmente, mas pelos fatos ou pela forma como a história se conduziu, a resposta de Deus foi não, não. Eu não vou libertar vocês da perseguição. Eu não vou libertar vocês da dificuldade. Eu não vou libertar vocês desta situação tão aflitiva. E eu também não vou responder esta oração da maneira como vocês pretendem que eu responda. Você já passou nisso na sua vida? Você já orou e teve a impressão de que Deus ignorava as suas orações? Você já se questionou por que Deus não impediu que coisas ruins acontecessem a você ou a pessoas de suas famílias? Você já se perguntou por que Deus nos leva por caminhos que nós não nos enviaríamos caso estivéssemos em seu lugar? Muitas mães, muitos pais se perguntam por que Deus permitiu que uma coisa tão ruim acontecesse com meus filhos, ou quem sabe por que Deus permitiu que meu filho se desviasse, ou quem sabe por que Deus permitiu que você perdesse o seu emprego, ou pegasse uma enfermidade, ou mesmo tivesse algum ente querido afetado pela enfermidade da moda, infelizmente uma enfermidade para muitas pessoas mortal. E esta pandemia então? Por que Deus decretou esta pandemia? Porque Deus permitiu que tantas vidas inocentes, sob o nosso ponto de vista, fossem ceifadas. Todos estes questionamentos já foram feitos. E pasme, eles foram feitos na própria Bíblia. E para nossa felicidade, Deus respondeu a estes questionamentos. E é justamente isso que nós vamos ver agora. Agora mesmo. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. Abacuque, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. E acompanhe comigo a leitura. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei.
Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Amém. Por que Deus permite, ou por que Deus não apenas permite, mas normalmente não liberta da dificuldade, mas liberta na dificuldade? E eu peço licença a você que eventualmente eu estarei aqui apertando a tela do meu computador para abaixar o meu esboço e eventualmente teremos as participações caninas no áudio da nossa pregação. Por quê? Porque eu fiquei entre ou eu aumento o áudio da captação e acaba captando muito mais coisa, mas você na sua casa vai ouvir sem precisar colocar no último volume, ou eu acabo melhorando um pouco o áudio e assim também diminui o nível da captação. Então, nesse momento, nós vamos ter uma captação maior, você vai ouvir melhor a minha voz, mas também, em compensação, vai acabar ouvindo os ruídos do ambiente. Então, peço já desde já as desculpas por essa nossa dificuldade técnica. Mas voltando ao tema. Porque Deus normalmente não liberta da dificuldade, mas na dificuldade? Primeiro, é o que encontramos neste texto, porque suas ações visam um alvo maior, as nações. Olhe como está escrito no versículo 5. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. A oração de Abacuque pretende uma solução local. Na semana passada nós vimos a oração de Abacuque referindo-se às injustiças que estavam sendo praticadas no reino de Judá. Só que a resposta de Deus no versículo 5 começa trocando o foco de Abacuque. Enquanto Abacuque está preocupado com um problema regional, um problema local, um problema em seu país, Deus tem uma preocupação, Deus se preocupa com algo muito maior. Por isso ele dirige o seu olhar não para Judá, mas para as nações. A oração de Abacuque pretende uma solução local e Deus informa uma solução global. Mas não é apenas porque Deus manda Abacuque a olhar as nações, mas porque ele coloca o verbo no plural e não no singular. A oração de Abacuque é uma oração singela, pessoal, íntima, que não é alterada ou editada quando de sua escrita. Abacuque fala no singular, mas Deus responde para a pluralidade. E embora isso fosse possível alterar, fazer uma edição para que Abacuque orasse no plural, afinal de contas ele mesmo é o autor, ele mantém a sua oração no singular e a resposta de Deus no plural. Vede vós, olhai vós. A preocupação de Deus não é simplesmente com os sentimentos de Abacuque, mas com a pluralidade da nação e a pluralidade das nações, dos países. É um chamamento de Deus às terras, aos países e ao povo de Judá para atentar para aquilo que Deus fará.
Às vezes, irmãos, nós oramos por problemas pessoais e esquecemos que Deus é o Deus de toda a terra. Ele tem sobre si a responsabilidade de gerenciar, de governar as nações e não simplesmente a sua preocupação está dirigida àquilo que a gente passa. Isso no momento de confinamento, de quarentena e de preocupação com esta pandemia é algo muito importante de se pensar. Porque normalmente qual que é o objeto da nossa preocupação nesse instante? Eu estou longe do culto, eu estou longe dos meus parentes e eu em particular ainda tenho algo a mais que eu me permito até colocar. Que é o seguinte, meu filho acabou de nascer. E seria natural que os parentes pudessem ver, visitar, estar junto. Mas por causa da necessidade do distanciamento social, poucas pessoas viram fisicamente o meu filho que está prestes a completar 2 meses. Os meus pais não viram. Os meus irmãos não o viram pessoalmente. Mas a preocupação de Deus com esta pandemia é simplesmente no meu bem-estar e no bem-estar da minha família? A preocupação de Deus nesta pandemia é simplesmente com o nosso bem-estar na Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista com relação aos cultos? Será que Deus não tem uma preocupação muito maior no gerenciamento de todos os países? Será que ele não quer chamar a atenção de todas as nações? Afinal de contas, Deus não é apenas Deus dos protestantes, como ele também não era o Deus apenas dos israelitas, mas ele era o Deus de toda a terra, o Deus dos assírios, o Deus dos babilônios, o Deus dos medos, dos persas, o Deus dos gregos, dos romanos, dos africanos, dos asiáticos. Deus não é apenas o nosso Deus, ele é o Deus de toda a terra. Por isso, quando ele faz alguma coisa na história, ele não faz apenas pensando em você, ele não faz apenas pensando em mim, ele faz pensando em todo o planeta. Porque Deus é o Deus de todo o planeta, como ele é também o Deus de todo o universo. Permita-me ilustrar. Você deve conhecer a história de Aladim e o gênio da lâmpada. Quando Aladim esfregava a lâmpada e aí saía o gênio, e o gênio lhe oferecia 3 desejos, e o gênio atendia esses 3 desejos não apenas para Aladim, mas para todo aquele que tivesse a posse da lâmpada. O que acontecia? O gênio, sem se preocupar com os resultados daquele desejo, ele atendia aquilo que o seu senhor, fosse Aladim ou fosse qualquer outro, lhe pedisse. Se ele pedisse muito dinheiro, não importa de onde o dinheiro iria sair. Não importa se a quantidade de dinheiro de Aladim iria alterar a economia daquele país. Não importa se eventos diversos e adversos até surgiriam do fato do gênio ter atendido aquele desejo. Mas isso é o gênio da lâmpada. O Deus das Escrituras, ele se preocupa com as implicações da resposta dele às orações de seu povo. E mesmo as orações de seu povo são usadas para dar consequência ou gerar resultados que não são apenas resultados referentes àqueles pedidos que foram feitos, mas que vão muito além em seu alcance. Por quê? Porque Deus está controlando e dominando todas as coisas. Veja, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, por que Deus chamou Abraão? Para que Deus chamou Abraão? Para que nele fossem benditas todas as famílias da terra. A aliança de Deus no Sinai com o povo de Israel que estava lá, recém-liberto do Egito e debaixo da montanha, prestes a receber os 10 mandamentos, no Êxodo 19 e no Êxodo 20. O que está escrito lá? Que Deus chamou Israel, assim como havia chamado Abraão, para ser a sua vitrine para todo o mundo. Portanto, aquilo que Deus faz a Israel no Antigo Testamento e aquilo que Deus faz à sua igreja no Novo Testamento é no interesse e de interesse das nações. Portanto, pensar em Deus respondendo à minha oração deve levar em consideração ao projeto de Deus para a redenção do mundo todo, e não apenas para a minha redenção e para meu próprio bem-estar. Por pior que isto pareça, sobretudo porque nós somos uma geração, a geração do analgésico, e nós somos a
a geração da anestesia. Nós não suportamos a dor, qualquer dor. A dor física, a dor espiritual e a dor emocional. E nós fomos doutrinados, não pelas escrituras, mas pela nossa vã filosofia, nossa vã imaginação, de que Deus tem guardado para nós todos os analgésicos e todas as anestesias. Afinal de contas, Deus nos criou para sermos felizes, e ser feliz significa nunca sofrer, nunca ter dor. Mas, na verdade, a dor faz parte da nossa existência presente. A dor, o luto, a lágrima será afastada apenas quando Jesus voltar. Será que nós temos paciência para aguardar? Será que nós temos paciência para suportar o presente século, as dificuldades, as lutas e as dores, aguardando e apressando esse dia? Mas, em segundo lugar, por que Deus não nos liberta da aflição, da dor? Por que Ele normalmente não afasta os problemas, mas Ele nos dá libertação, Ele concede a sua bênção no meio dos problemas, no meio das lutas? Porque Deus, segundo lugar, porque Deus possui um método mais apropriado para cada situação. Atente para o versículo 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Noutra ocasião, Deus avivou seu povo. Deus restaurou seu povo. Deus restaurou a religião já vista. Deus restaurou a crença e a confiança em si mesmo em tempos passados. Mas agora, Ele está dizendo que Ele não fará isso. Ele vai castigar seu povo. Ele vai punir seu povo. Esse é o seu projeto e esse é o seu método. O seu método foi no passado um grande, poderoso avivamento. Agora o seu método será castigar seu povo. Por quê? Primeiro, porque isso já está previsto na aliança. Se Israel não fosse fiel, Israel seria levada cativa por uma nação como a nação dos babilônios. Deus não resolveu o problema dos israelitas e do povo de Judá da maneira como Abacuque pretendia, ou que os profetas do norte também pretendiam. Deus havia preservado a unidade dos israelitas em determinado período. Depois Deus decretou a sua divisão, permitiu e decretou que eles fossem espalhados pela Assíria, e agora Deus iria castigar a Assíria, Deus iria castigar o Egito, mas Deus também iria castigar a nação de Judá por sua apostasia e por sua idolatria. Mas perceba uma coisa. Qual era o objetivo de Israel? Para que Israel existia? Para que Judá existia? Para levar todas as nações até Deus. Como que ele iria fazer isso? Por meio do Messias que viria. Mas como a mensagem do Messias iria chegar ao mundo? Agora nós entramos nesta fase da história. Deus estava preparando com o castigo que Judá iria sofrer para a plenitude dos tempos. Deus estava suscitando os caldeus, estava suscitando os babilônios, Deus estava enviando, Deus estava incomodando os babilônios para fazer isso, ou seja, para castigar seu próprio povo, para que seu povo fosse espalhado pelas nações. Não parece com o livro de Atos dos Apóstolos? Jesus havia falado em Atos 1, versículo 8, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja estava junta, estava próxima, cada um não via o que era propriamente seu, mas cada qual que era dos outros, vivia na unidade cristã e fraternal, mas vivia dentro de Jerusalém. A partir do momento que veio a perseguição, os que foram espalhados comunicaram o evangelho. Deus, por vezes, Ele próprio suscita os caldeus sobre a sua igreja. Para quê? Para que a mensagem que não pode ficar presa se espalhe. Aqui Deus estava preparando a plenitude dos tempos, espalhando israelitas por toda a terra. Aí quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ia pregar, duas coisas aconteciam. Primeira coisa, ele ia pregar para os judeus e encontrava em cada cidade
uma sinagoga. Eventualmente não havia uma sinagoga, mas normalmente havia, porque havia israelitas espalhados para todos os lugares. Quem espalhou os israelitas? Foi Deus. Como que Deus espalhou os israelitas? Por meio dos assírios, por meio dos babilônios. Lá, ele começava a pregar. Mas como essa mensagem iria chegar às autoridades? Normalmente quem levava a autoridade tomar conhecimento do ministério de Paulo e de sua pregação eram os judeus movidos pela inveja e pelo despeito, que ia denunciar Paulo, que ia denunciar os discípulos para que eles fossem julgados nos tribunais romanos. E o que acontecia? Os tribunais, os juízes romanos, os pretores, a guarda, acabavam sendo informada do evangelho, não tanto pela iniciativa do apóstolo Paulo, por exemplo, ir lá pregar, mas pela iniciativa dos judeus invejosos ir lá denunciar falsamente. E acabava que o evangelho era pregado na corte de Roma, sem que fossem os próprios apóstolos que estivessem lá fazendo o seu trabalho missionário. Olha que interessante. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus, o método de Deus, às vezes não é igual ao nosso método. Deus está castigando o seu povo, não porque tem prazer em castigar e disciplinar seu povo, mas para cumprir o seu projeto de salvação do seu povo e da salvação e do chamamento de um povo que vai muito além daquela nação israelita, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Deus não abre mão de seu domínio por causa da desobediência dos homens. Deus não se torna menos importante na vida de um idólatra porque ele escolhe cultuar outros deuses. Ele continua sendo o Deus deles. E eles continuam sendo responsáveis diante de Deus, justamente por quê? Porque Deus não abre mão de seu reinado e ele reivindica para si tudo que diz respeito à administração da justiça no mundo. Deus não abre mão de ser Deus porque alguém deixa de crer nele. Deus continua sendo Deus. Assim como os crentes de Atos, assim como os israelitas no período de Abacuque, assim como também a igreja protestante na época de Maria I, a sanguinária da Inglaterra, acabou espalhando a palavra de Deus, mesmo que essa não fosse o interesse ou o desejo do coração daqueles que perseguiam a igreja de Jesus, o povo de Deus. Mas no fundo foi isso que aconteceu. Maria I se tornou a presidente ou a promotora de missões europeias, assim como Nabucodonosor também se tornou o promotor de missões israelitas e depois mesmo de missões já cristãs, porque onde quer que estavam os israelitas pregando, mesmo que de forma inconversa, ou seja, não com um coração desejoso de tornar Jesus conhecido, mas para que a igreja de Jesus fosse perseguida, eles acabaram anunciando Jesus. Então perceba que o método de Deus não é exatamente o nosso método. Não é exatamente o método da igreja. O método de Deus é o método de Deus. E aí eu te pergunto, qual método vai ser aplicado? O meu, o seu, o de Deus? O de Deus, é óbvio. Por quê? Porque ele tem o poder e a soberania para implementar a sua vontade. Ele é soberano e todo-poderoso. E nós? Nós não é verdade? Mas em terceiro lugar, por que Deus, normalmente, por quê? Porque às vezes ele nos liberta ou ele nos livra da perseguição, da dificuldade, da luta e não na dificuldade. Mas normalmente é na dificuldade que ele nos liberta. Por quê? Tem um motivo. Que motivo é esse? E ele quis revelar esse motivo. Ele não precisava, mas ele quis. Terceiro lugar, porque Deus não abre mão de ser Deus de toda a terra. O versículo 6 até o versículo 10, o texto está descrevendo o povo que iria castigar os judeus. O Reino do Sul, a Assíria, o Egito e todas as nações daquela região. Porque não é apenas um rei que será castigado, mas reis, príncipes, fortalezas iriam cair diante do poderio da Babilônia. Mas o versículo 11 diz assim: então passam como passa o vento e seguem. Esse é o seu poder. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Por que eles fazem-se culpados?
porque os babilônios não são soberanos sobre a terra, eles são suscitados e eles respondem diante de Deus. A princípio, a Babilônia não era um grande estado. Abraão veio da região da Babilônia, Ur, dos caldeus, era o lugar de origem dos babilônios. Então, possivelmente, nós encontramos aí até uma certa familiaridade, um certo parentesco entre o povo de Israel e os babilônios. Mas não é isso que eu quero me apegar. O que eu quero me apegar? É que a Babilônia não era nada. Deus levantou a Babilônia. Deus fez com que a Babilônia derrotassem os dois maiores impérios de seu tempo. Deus fez com que eles derrotassem o Egito e Deus fez com que eles derrotassem os assírios. Foi Deus quem os fez derrotar esse povo. E Deus também castigou Israel, Deus castigou Judá, Deus castigou os seus vizinhos. Deus puniu o seu povo e Deus punirá a Babilônia, ele mesmo está dizendo, porque a Babilônia é culpada diante de Deus, assim como o eram o Egito, os israelitas, o povo de Judá, o povo da Síria. Deus castiga esses povos quando a medida de suas iniquidades chega até o ponto em que Deus despejará o seu castigo. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra. Ele fez isso com os cananeus. Quando Israel chegou até lá, os cananeus estavam sendo punidos pelos seus próprios pecados. Ah, mas eles não eram cristãos, eles não eram povo de Deus. O fato de não ser especialmente povo de Deus não significa que eles não sejam responsáveis diante de Deus. Por que Deus manda a pandemia? Por que Deus manda a peste negra? Por que Deus envia a mortandade? Por que Deus suscita a perseguição? Porque os homens são responsáveis diante de Deus. Deus é o juiz de toda a terra e ele não abre mão de administrar e de distribuir juízo sobre a terra. Você consegue imaginar isso? Quando nós estamos diante de uma pandemia, significa que Deus está reivindicando para si o título de juiz de toda a terra e exercendo juízo diante de uma humanidade apóstata, de uma humanidade infiel, de uma humanidade que adora a tantos deuses, que abandona o Deus verdadeiro, que é cruel uns com os outros, que é egoísta, que é idólatra, que é perversa e maldosa. Este é o mundo que nós vivemos, um mundo apóstata e rebelde. O povo do Ocidente ignora Deus, o povo do Oriente persegue Deus. Então, note que Deus não abre mão, mas ele reivindica para si o título de juiz da terra quando ele exerce o juízo. É por isso que nós devemos pensar no Deus que quer redimir e redimirá de fato este planeta. Ele está construindo para si um povo seu, zeloso de boas obras, mas ele não abriu mão de todos os seres humanos. Os seres humanos continuam responsáveis diante de Deus. Por isso a Babilônia se torna culpada diante de Deus, porque elege para si um Deus que não é o seu Deus. Porque o seu Deus é o Deus de Israel. O seu Deus é o único Deus, não há outro além do Senhor. Deus está tratando com Israel, Deus está tratando com Judá, mas Deus ainda tratará com a Babilônia. Ele o fará. Meus irmãos, quando Deus levantou Maria Sanguinária para perseguir a igreja, irmãos oraram com certeza. Eu tenho certeza disso porque eu oraria no lugar deles, questionando os motivos de Deus. Agora que parece que a palavra de Deus está sendo honrada, agora que parece que Deus está sendo honrado, cultuado de verdade, vem essa perseguição para esmagar a igreja, atrapalhar seus propósitos, proibir a pregação. Mas Deus, na verdade, estava espalhando o evangelho dele por toda a Europa. Quando Deus levanta os babilônios para punir Judá pela sua apostasia, ele está preparando o caminho para a vinda de Jesus e disciplinando seus filhos, porque ele é um Deus que disciplina aqueles que ele ama. Duas palavras, portanto, nos chamam a atenção a título de aplicação. Primeira delas, a paciência. A vida eterna ainda não chegou. A vida eterna ainda não chegou. Pessoas serão disciplinadas, nações serão castigadas, e nós estamos no meio de tudo isso.
Mas uma outra palavra além de paciência que nós devemos ter, e é interessante porque essa paciência chega a ser paciência com Deus, no sentido de que Deus governa e nós devemos ser pacientes, por quê? Porque ele ainda não concluiu a sua obra salvadora. Sejamos pacientes, ele vai concluir. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas a segunda palavra que eu gostaria aqui de dizer e que ela nos é trazida é a da confiança. A vida eterna vai chegar. Mesmo em meio às nossas dificuldades, estamos a caminho da vida eterna. Deus tem isso em mente como uma ideia fixa. Ele enviou seu filho para morrer por esta causa, ele não abandonará esta causa. Tudo isso que nós passamos no presente século, na presente existência, sejam os babilônios, seja o castigo, seja a disciplina, sejam as provações, sejam as perseguições, tudo isso é transitório, tudo isso vai passar. O projeto de Deus não é que você viva uma vida plena e sem problemas hoje, mas que você viva uma vida eterna de prazer e de alegria com Ele na eternidade quando Jesus voltar. Até lá, Deus está executando o seu plano de salvação e usando as nações, usando o coronavírus, usando os vírus, as bactérias, usando a inteligência e a estultice, a loucura dos homens e sua capacidade de conhecer as coisas. Deus está usando todas essas coisas para atingir os seus propósitos e você é participante disso, portanto confie. Seja paciente. Deus está encaminhando todas as coisas. Deus é sábio. Ele pensa em todos. Não pensa apenas em você, não pensa apenas em mim, ele pensa em todos. Ele pensa nas próximas gerações, das pessoas que ainda nem nasceram, mas que vão nascer por meio de atos que hoje nos parecem loucura e incompreensíveis. Por isso o texto começa dizendo: olhai, maravilhai, desvanecei, porque eu realizo uma obra que vocês não vão acreditar quando for contada. Mas esta obra inacreditável foi a obra que permitiu que a pregação do evangelho se espalhasse no mundo antigo como se espalhou. Você faria isso? Você teria pensado nisso? Ao mesmo tempo castigando nações idólatras, ao mesmo tempo disciplinando seu povo e ao mesmo tempo preparando e pavimentando o caminho por onde andaria a pregação do evangelho? Você seria capaz de armar um plano desse? Talvez não. Eu com certeza não seria. Mas Deus foi. E Deus faz isso e Ele continua fazendo. Portanto, paciência, confiança, confie na sabedoria de Deus. Confie no poder de Deus para conduzir todas as coisas em triunfo, segundo o seu grande poder que opera em nós. Você é capaz de confiar na sabedoria de Deus? Você é capaz de abrir mão de seu conforto presente ou de alguns sonhos que você nutre por esta causa? Você é capaz de se derramar e de se jogar e de se prostrar ante o trono da graça de Deus, para queixar-se de fato por não entender todos os propósitos de Deus, mas também de declarar a sua confiança na sabedoria de Deus? Que Deus te abençoe, que tudo isso possa ser uma realidade na sua vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, abençoa aqueles que estão nos assistindo e aqueles que não estão. Guarda, sustenta e abençoa o teu povo, dando firmeza, dando graça, dando discernimento, para aceitar, ter paciência e confiar em Ti, esperando o momento certo, pacientemente, onde todas as coisas estarão de fato corrigidas, aprimoradas e todos os problemas resolvidos, até que esse dia não chegue. Conceda à Tua Igreja paciência, perseverança e graça, e que a Tua misericórdia repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós esperamos que você que está nos assistindo até agora, sobretudo, e faz parte da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, participe também amanhã do nosso grupo de discipulado, respondendo às perguntas que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.